Porque sim, os piores dias vão chegar. E você vai ter que lidar com esses piores dias. Então eu me dei por conta, né? Eu peguei o código do Pablo Marçal. E que se eu trabalhasse igualzinho o brasileiro trabalha quando o brasileiro chega nos Estados Unidos, acordando às 5 da manhã, trabalhando, não olhando para horário, não olhando para final de semana, não olhando para sábado, não olhando para nada. Aqui virou o meu sonho americano e eu estou aqui há 7 anos. Sabe que alguns brasileiros mimizentos dizem assim, mas quem vai para os Estados Unidos vira escravo. Se tu te esforçar muito, se tu passar por cima de muitos e muitos obstáculos, e vai ter obstáculos, e vai ter gente te tentando te botar para baixo, e vai ter gente te apontando o dedo. Não vi. Esse vídeo, só para que você entenda e você fique até o final, porque eu tenho certeza que você vai gostar dessa história. E essa história é uma história real. Não é um conto de fadas, não é algo que alguém me contou, não é algo inspirado em alguém. Isso é a minha história, a minha vida, a vida da minha família, dos meus filhos. Então, fica até o final desse vídeo. É longo, sim, é longo, mas talvez vai te dar alguns starts aí para mudar algumas coisas nesse ano. E lembrando que eu estou fazendo algo que já fizeram por mim há muitos anos atrás. Talvez esses starts eu tive lá em 2011, 2012, 2008, há muito tempo atrás. E hoje eu vou dividir um pouquinho dessa história com vocês. É longo, mas vai valer a pena. Você vai acompanhar um pouquinho dessa trajetória e com certeza vai tirar alguns bons frutos do que eu vou dividir com vocês. E fica aqui como lição, a vida que eu queria nos Estados Unidos era realmente a vida que eu já tinha começado aqui. Seja bem-vindo a este canal. Se você ainda não é inscrito, considere a opção de se inscrever. Muita gente nova tem chego aqui no canal e não me acompanhava antes, não me conhece de outros carnavais e acha que eu estou fazendo conteúdo aqui coisas de agora, coisas novas. Na verdade das verdades, eu cometi um grande erro na produção de conteúdo para a internet. Eu parei. Eu comecei em 2011, não, menos, eu comecei antes ainda. Comecei lá por 2009, 2010. Aí em 2011, 2012, por aí eu fazia bastante coisa pro YouTube. Não era nesse canal aqui, é um outro canal que existe, só que esse canal não é mais meu, eu vendi junto com a empresa que eu vendi na época. Mas não quero falar sobre isso, porque eu acho que eu já falei em outros momentos aqui. Mas para quem tá chegando novo aqui, eu já fazia esses conteúdos, principalmente esses vlogs e bastidores, muito tempo atrás. Tô indo ali no mercadinho, aqui do condomínio, comprar uma água gelada. Não tem mais água em casa. Esses trancos que dá aqui é os quebra-molas que tem no condomínio. Deixa eu virar pra frente aqui, ó. Tem esses quebra-molas para as pessoas não correr. E aí dá esse trancão. Bom, então, voltando, né? Lá em 2012, 2013, 2014, o YouTube tava engatinhando ainda, já tinha bastante conteúdo, tinha bastante vlog e tal. E eu copiava, não tem por que eu não dizer isso, é verdade, eu copiava alguns canais de pessoas dos Estados Unidos, mais especificamente, sempre gostei muito dos Estados Unidos, sempre fui um admirador do estilo, né? Eles não esperam nada de governo, eles não esperam nada de nada, eles não têm domingo, eles não têm sábado, eles não têm férias, eles não têm nada. Só que eles produzem muito. E aí os resultados realmente vêm. Gente, eu falei que ia buscar água, mas eu tô dando uma volta aqui para conversar. E vou mostrando aqui o condomínio para vocês. Tem outros vídeos aqui já aqui no canal, que eu já mostrei isso, tá? Inclusive uma vez botei uma 360 em cima do carro e mostrei o condomínio. Mas enfim, vamos lá. Como eu disse, eu sempre admirei os americanos, sempre. Eu acho aquele país fantástico. Inclusive no final desse ano vai ter um vídeo
que a gente vai fazer lá. Eu vou tirar uns dias de férias e vou pegar um motorhome, né? Vou alugar um motorhome lá nos Estados Unidos e vou andar numas rodovias lá maravilhosas. Eu confesso para vocês que no período de 2013 a 2015 eu pensei seriamente em me mudar para os Estados Unidos, mas seriamente. Seriamente. Eu tinha na minha cabeça que eu já tinha alcançado tudo que eu poderia alcançar aqui no Brasil e já tinha chegado no ponto que não tinha mais o que ser feito, sabe? E quando eu falo e não tinha mais o que ser feito, na época eu atuava no mercado publicitário. Eu tinha uma empresa que mexia com publicidade. Eu vendi essa empresa, não é mais minha, ela existe até hoje, tá? Como algumas pessoas sabem, outras não, eu trabalho com a internet desde 2006, tá, gente? Então, eu não tô aqui assim, ó, quem é esse, apareceu agora. Não, desde 2006 eu mexo com a internet. Na época, eu peguei, ó, o mar tá ali, ó, tá vendo? Vim aqui no fundo só para você ver o mar aqui, como eu falei. A gente tá próximo ao mar, então a maresia dá uma incomodada. E aí, como eu disse, trabalhava com a internet, eu já tinha em mente que eu poderia morar em qualquer lugar. Eu já tinha em mente que eu poderia morar tranquilamente em qualquer lugar e eu estava num momento, numa fase da minha vida que eu tinha alcançado assim já o teto daquilo que eu estava fazendo. Ou seja, não tinha mais para onde correr. Era aquilo ou aquilo. Eu já tinha chego aonde eu jamais tinha imaginado chegar naquela fase da vida. E eu pensei, eu quero mais, quero desafio. Não vou parar por aqui, não vou aceitar só isso. E aí eu comecei a conversar com a minha esposa para nós irmos embora para os Estados Unidos. E bem nessa época eu tenho um conhecido, um amigo meu, que trabalhou comigo por alguns anos numa rádio. Até foi eu que trouxe ele para trabalhar numa rádio específica que eu trabalhava na época. Eu nem lembro como é que aconteceu isso, mas foi eu que convidei ele para vir. E aí, nesta época específica, ele trabalhou um tempo nessas rádios e ele pegou e foi embora para os Estados Unidos. Então eu tinha contato com ele lá, conversava com ele. E eu tinha uma vontade tremenda de ir embora para os Estados Unidos. E aquilo, olha, era forte no meu coração, assim. Vou me desafiar de novo, porque eu já tinha tido um desafio quando eu me mudei para essa cidade que eu moro hoje. E eu já tinha vencido o desafio aqui. Ah, poderia ter trocado de ramo, de profissão? Poderia, poderia. Eu tive a oportunidade, numa época da vida, de ter mudado totalmente de ramo. Só, na verdade, mudaria o produto, né? Porque venda continuaria igual. Eu me tornaria um vendedor de outro produto. E eu acabei não mudando. Eu não sei se eu posso dizer que eu me arrependo. Na verdade, arrepender, eu não arrependo. Porque se tu não fez, é porque não era para fazer. Bom, mas aí vamos lá, vamos adiantar esse assunto. Eu estava muito bem nessa época, lá 2013, 2014, levando em consideração, quando eu falo estava muito bem, levando em consideração as condições de vida que me foram dadas, tá? Eu nunca ganhei uma bala de ninguém, eu nunca tive um pai rico, uma mãe rica, nada. Não estou dizendo que sou rico, não é isso. Eu quero dizer que as condições que me foram apresentadas, tá? Fui criado só pela mãe. Tinha um pai que nos abandonou, era alcoólatra. Uma hora eu posso contar esse assunto, tá? Não, eu não tenho mágoa nenhuma no meu pai, tá, gente? Estou só comentando a realidade dos fatos. Ah, aqui tem um ponto. Olhem essa casa aqui, ó. Esta casa aqui tem um ponto muito importante nessa minha caminhada que eu estou contando. Aí, como eu disse, com todas as condições que já haviam me colocado, me imposto, eu acho que eu estava muito bem. Realmente estava muito bem. Já tinha carro 0 km, já tinha 2 caminhonetes, já tinha casa própria. Não é essa casa que eu moro hoje, tá? Eu tinha um apartamento, tinha salas comerciais, já estava bem estruturado na vida. Gente, quando eu falo bem estruturado, só para ninguém ficar falando assim, ai, tá se achando, ai, tá se mostrando. Não, gente, não, vocês não estão entendendo. Eu tô falando tudo aquilo que qualquer pessoa, qualquer pai de família, qualquer marido sonha na vida. É ter uma estrutura para viver, é ter condições de dar um pouquinho mais de condições para os seus filhos. Não significa que tu não vai passar trabalho, não significa que tu não vai ter dificuldades na vida. É apenas um tempo melhor daquele que tu viveu ontem. E aí, vou deixar o carro ligado aqui e vou ir discretamente com o Osmo aqui para nós continuar conversando. Se não tiver ninguém no mercado, a gente continua conversando. Senão a gente faz de louco que não tá gravando, né? Para não ficar feio.
E aí o que eu tava dizendo é o seguinte, ó. Naquela época, eu acho que vai ter gente no mercado, tá? Pera aí, deixa eu chegar aqui primeiro. Não, não tem. Deixa eu virar pra vocês. Isso aqui é um mercadinho dentro do condomínio, tá? Com gás, sem gás. Aqui, sem gás, sem gás. Tu mesmo paga, tá? E... Peraí. Ok. Água. R$ 6. Continuar sem CPF. Débito. Bom, voltando então aqui. Comecei a observar, comecei a estudar mais e ver mais vídeos. Via vídeos com assim, ó, com muita frequência, vídeos de americanos, vídeos de pessoas que tinham ido embora. Comecei a entrar em comunidades de Facebook na época, né? De pessoas que moravam lá, brasileiros. E até em conversas com o próprio, esse meu ex-colega de rádio, eu comecei a entender o seguinte, que a vida que eu queria lá nos Estados Unidos, e esse é o ponto mais, acho que o mais forte disso que eu vou dizer para vocês, e fica aqui como lição, a vida que eu queria nos Estados Unidos era realmente a vida que eu já tinha começado aqui. Porque toda pessoa que sai do Brasil atrás de um sonho americano, ela sai buscando uma condição de vida melhor, ela sai em busca de uma qualidade de vida melhor, de ter um carro melhor, de dar uma educação melhor para os seus filhos. E eu não morava nesse lugar aqui ainda, tá? Vamos chegar nesse ponto. Vai ser um vídeo comprido, mas acho que vale como lição, que muitas vezes a gente não entende o país que a gente mora. Então, eu me dei por conta, me dei um estalo que eu poderia ter e poderia ser aquilo que eu queria nos Estados Unidos aqui no Brasil. Porque eu já tinha avançado, e aí é que é o ponto que eu quero que vocês peguem a chave, como diz o Pablo Marçal, pega o código. Eu já tinha aqui no Brasil entendido o jogo, o que precisava ser feito para que eu pudesse ter a vida. Eu passei de casa, tá? Minha casa é aqui, ó, depois eu mostro. E é minha casa, tá? Não é alugada. Muitas pessoas acham que a casa é alugada, não é? Muitas pessoas lá no meu Instagram, às vezes eu posto alguma coisa, quanto tu paga de aluguel? Eu não pago aluguel, eu moro aqui há 7 anos já. E eu construí essa casa. Eu tenho vocês viram que eu misturo muitos assuntos, né? Mas é que eu vou lembrando das coisas. Uma dó muito grande que eu não gravei a construção dessa casa. Seria um material incrível. Porque a construção desta casa, para mim, foi algo assim muito marcante. Porque se vocês conhecessem a minha vida pregressa, antes de chegar até aqui, vocês entenderiam que foi uma grande vitória minha e da minha esposa. Mas, eu gravarei da próxima. Eu não vou ficar naquela casa ali, eu vou comprar outra casa. Comprar não, eu vou construir outra casa. Se vai ser neste condomínio, não sei. Talvez sim, talvez não. Eu curto aqui. Mas se eu não construir neste condomínio aqui, eu vou mudar de cidade. Eu tenho algumas cidades listadas no Brasil, tá? Mas aí, voltando. Então eu me dei por conta, né? Eu peguei o código do Pablo Marçal, que eu poderia ter a vida que eu queria nos Estados Unidos no Brasil. E que se eu trabalhasse igualzinho o brasileiro trabalha quando o brasileiro chega nos Estados Unidos, acordando às 5 da manhã, trabalhando, não olhando para horário, não olhando para final de semana, não olhando para sábado, não olhando para nada, eu conseguiria ter a qualidade de vida que muitos brasileiros, e eu não julgo essas pessoas, tá bom? Eu estou apenas dizendo o que eu apliquei na minha vida, que eu poderia ter a mesma qualidade de vida, o mesmo estilo de casa, de carro, que eu tinha, que os americanos, os brasileiros que iriam para os Estados Unidos, eu poderia ter no Brasil. E aí,
eu lembro, né? Hoje eu não posso mais falar isso, porque na época eu tinha carro zero. Hoje eu não tenho carro zero. Esse carro aqui, eu já tô com ele há 3 anos. E eu não tô mais nessa pilha de trocar de carro. Isso não mexe mais com o meu coração. Já mexeu por muitos anos. Isso foi o meu motivador para trabalhar mais, para conquistar aquilo que eu não havia conquistado ainda. Então, por muito tempo, isso foi meu motivador de verdade. E era o que me movia a trabalhar e lutar cada vez mais. Mas não é mais hoje em dia. Hoje em dia eu tenho outras coisas que movem o meu dia a dia. Inclusive, eu posso até mostrar o que move o meu dia a dia. Vou virar para frente aqui e você vai ver. Aqui tá, não é o carrinho de golfe, tá? O carrinho de golfe ele está disponível para carregar a gente aqui dentro do condomínio. A gente pode simplesmente chamar o carrinho te pega em casa, te leva onde tu quiser dentro do condomínio. Aí, ó, o que me move hoje, tá? Vou ser bem sincero para vocês, eu tenho 40 e alguns pouquinhos, não é 40 e muitos. O que me move hoje é isso aqui, ó. Quando eu chegar com 50 anos, eu ter condições de embarcar dentro de um motorhome e sair com a minha esposa e meus cachorros, meus filhos já terão a vida deles, né? E curtir a vida. Porque a gente não vai levar nada disso aqui. Então, é isso que me move hoje, tá? Não é mais trocar de carro, não é mais ter a caminhonetona do ano, não é mais pegar um carro zero e dizer, eu consegui comprar um carro zero. Eu já fui assim e não que mudou alguma coisa na minha forma de ver as coisas. Não, é que os meus motivos que eu acho para trabalhar hoje mudaram. Imagina só você. Para pensar aqui, ó. Imagina você, só para nós complementar a história dos carros. Imagina você que em 2012 eu coloquei no Instagram uma foto de uma Evoque. Presta atenção no que eu vou dizer. Em 2012 eu coloquei uma foto de uma Evoque, que foi lançada, né, naquela época, a Evoque, né? E para entender o que eu estou dizendo. Pega o código. Botei uma foto de um Evoque e coloquei assim, ó, algo precisa nos mover para frente. E muitas pessoas acharam que eu tinha comprado o carro. Só que naquela época, gente, não tinha condições alguma de comprar aquele carro. Fora de cogitação. Só que aquilo ali era uma maneira que eu me automotivava para seguir adiante, para que eu buscasse inspiração até nos piores dias. Porque sim, os piores dias vão chegar. E você vai ter que lidar com esses piores dias. E resumo da ópera, porque eu demoro muito contando história. Chegou em 2014, 2014, 2015, eu estava de Evoque. E eu nem lembrava daquela foto lá. Eu não lembrava, eu juro pra vocês que eu não lembrava. Só que quando eu me dei por conta, a Evoque estava na garagem. Não, minto, 2016, que foi quando eu fui construir a casa aqui, eu troquei a Evoque. E depois eu acabei achando a foto no Instagram. Essa foto continua no Instagram até hoje, eu não tirei ela de lá. Resumo, 4 anos depois a Evoque estava na garagem. Mas vamos lá, voltando no assunto lá rapidão para nós adiantar isso aqui para finalizar. Eu botei um propósito com a minha esposa que nós iríamos trabalhar muito, mas muito, para transformar a nossa vida na vida americana que a gente queria. E essa época eu registrava muita coisa dentro do carro, assim, ó. Exatamente como eu tô fazendo agora. E na época isso era novidade. Hoje em dia é um saco gravar vídeo dentro do carro. Ninguém quer assistir porque... Enfim, é um saco. Na época era legal isso. Era novo, era novidade. O vlog, né? O daily vlog era novidade. Para você ver como eu sou velho nesse tal de YouTube. E aí nós trabalhamos enlouquecidamente por um período, né? Eu trabalhava com eventos sociais, eu me esforcei demais, eu busquei conhecimento demais e nós iríamos construir uma casa. Vou dar mais uma volta aqui. Minha mulher não deve estar entendendo nada, porque eu saí de casa, não disse onde eu ia. Minha cunhada até já saiu ali agora, não sei onde é que está indo, se está indo embora. Minha família toda está aqui em casa. Mas enfim, voltando. Aí como eu estava falando, me distraí com outra coisa ali. A gente começou a desenhar a situação de construir uma casa num condomínio, que não era esse condomínio aqui. Fomos lá, arrumamos o terreno, colocamos o nosso apartamento para vender, fizemos toda a preparação para chegar no ponto de vender o apartamento e vendemos o apartamento. E aí eu tinha 2 salas comerciais, uma delas eu tinha comprado parcelado, eu pagava mensalmente, e a outra tinha vindo junto com o apartamento. Lá na época eu tinha comprado o apartamento foi comprado em 2006.
E aí, voltando, a sala comercial. Uma delas eu pagava mensalmente e eu tinha que pegar uma assinatura de um empresário, de um amigo que eu tenho até hoje, que me trouxe para dentro deste condomínio aqui. Eu vim aqui na casa dele. E olha que louco, até vou contar essa história. Eu vim aqui para pegar essa assinatura e ele dizia para mim: tu tem que morar aqui, que a casa que tu tem que morar é aqui, tu tem que construir casa aqui. E eu dizia: tu tá louco, cara. Posso até usar o nome dele. Juliano, tu é louco, Juliano. Como é que eu vou construir aqui, cara? Não tem condições de construir uma casa aqui. Isso aqui é um condomínio de rico, isso aqui não é um condomínio para mim. Vou usar o Pablo Marcel aqui. Eu estava bloqueado. Eu estava bloqueado, mas pior é que é verdade isso. Eu tinha um bloqueio, porque esse condomínio não tinha tanta casa que nem tem hoje, tá? Ele era um condomínio novo, assim, tinha, sei lá, Hoje deve ter de 370 terrenos, eu acho que deve ter 300 casas. E na época tinha 70, 80. Só que eu sempre ia na casa dele, e a visão que eu tinha da casa dele era uma visão de uma casa gigante, uma casa de 600 metros quadrados, que inclusive eu passei por ela lá embaixo da beira da praia. Eu vou trazer de volta o corte aqui para você saber qual é a casa. Ele não mora mais nessa casa. Hoje ele mora numa casa de 1.000 metros quadrados. Ele é meu amigo pessoal. Eu fui fotógrafo da família dele por muitos anos. Ele me colocou muitas oportunidades boas no caminho. Hoje em dia, minha filha, que é a fotógrafa da família deles, faz as coisas pessoais deles. E aí, tu tem que morar aqui. E ele, cara, olha que loucura, tá aparecendo tudo. Tá vendo esse carro aqui, ó? Olha, tá vendo aquele carro? Ah, não tá dando zoom. Mas enfim, esse carro aqui é uma Range Rover Sport branca. Ano 2000, até 2018, pela sinaleira. E na época ele tinha exatamente uma caminhonete dessas aqui. E ele me colocou dentro da caminhonete e começou a andar comigo no condomínio exatamente como estou fazendo agora. E me mostrando casas. Ó, esta casa tem 200 metros quadrados, essa tem 180, essa tem 220, essa tem 170. O que ele estava fazendo? Ele estava tentando me convencer que o projeto da casa que eu estava planejando para o outro condomínio de 180 metros quadrados era viável aqui nesse condomínio. E ele me mostrou, começou a me mostrar locais, me mostrar, e caminhar comigo, e caminhar comigo. E chegou, me mostrou o terreno onde é a minha casa hoje, me mostrou, olha só que terreno legal, um terreno alto, né? Um terreno, enfim, um terreno bem alto, bem aterrado. Me mostrou a casa da frente do vizinho, na época tinha só uma casa de vizinho na frente, hoje está coberta a frente. E me convencendo que eu poderia construir a casa onde aqui no caso, né? Eu morava num apartamento de 90 metros quadrados, que era nosso. Já era um apartamento grande, para os padrões de hoje em dia, né? Um apartamento bem grande. E eu mudaria para uma casa na época de 180 metros. Então, realmente era uma mudança significativa. E aí o que aconteceu? Pelo telefone, dentro daquela caminhonete Sport, e branca também, ele ligou para uma pessoa no Viva Voz, e disse assim: Carlos, que é Carlos Moura o nome desse grande empresário que me vendeu esse terreno, que eu construí minha casa. Carlos, teu terreno aquele assim que tu recebeu no negócio assim assado, tá para vender? Baca, tá aí terreno aí gerando custo, não vendi esse terreno, arruma um negócio para mim desse terreno aí, não sei o que, blá. Eu não vou falar de valores, tá? Eu não vou citar valores aqui, eu não vou citar os motivos. Tinha recebido esse terreno num negócio e o terreno estava aqui só gerando custo, porque gera um custo de condomínio mensal, gera IPTU. E eu comprei o terreno numa ligação por viva voz. Eu nem conhecia a pessoa, tá? Foi ele que comprou. Ele comprando o terreno e ele fez uma proposta para o Carlos. Carlos, é isso. Para o Carlos, ao vivo, eu estava sentado no caroneiro, assim, ó, e quando ele fez a proposta, eu olhei para ele assim: assim pode. Porque aquela condição era totalmente aceitável. Eu tinha aquele dinheiro para dar naquele terreno. Então, assim, ó, para resumir essa história do terreno, o que eu digo para você? Muito mais importante que você ter dinheiro, muito mais importante que você ser importante, muito mais importante do que você saber das coisas, é você conhecer quem sabe quem tem. Essa pessoa, por ter um conhecimento amplo, por ter um nome muito amplo, me colocou
num negócio extremamente bom. Hoje o meu terreno vale, olha, me arrisco a dizer que vale 10 vezes mais do que foi pago. Então, o assunto é o seguinte, eu comprei esse terreno muito bem, em vez de construir naquele outro condomínio, eu construí aqui. E aqui eu transformei nos meus Estados Unidos da América. Aqui virou o meu sonho americano. Eu estou aqui há 7 anos. Eu construí minha casa do zero, desde o primeiro... Quando eu falo eu, minha esposa, minha família e os meus filhos. Nós construímos a casa do zero, desde o primeiro... Como é que chama? Primeira pedra do alicerce. Eu vou mostrar minha casa dos fundos aqui agora. No fim, a minha casa acabou ficando um pouco maior, que era o plano inicial. O plano inicial da minha casa era 180 metros quadrados, a minha casa acabou passando dos 200 e... Na verdade, tem 220 metros quadrados a minha casa, que é o padrão da maioria das casas aqui nesse condomínio. Claro que aqui tem casa até de 1000 metros quadrados, tá? Tem casas gigantescas aqui. Mas enfim, resumo da ópera, eu moro nesse lugar aqui porque eu tive o conhecimento, eu tive o network certo com as pessoas certas. E eu valorizo essas pessoas até hoje. Elas continuam sendo amigas, eu respeito elas, eu não abuso da boa vontade delas. A minha casa é aquela casa cinza ali, ó, que você está vendo atrás dessa praça. Meu terreno, olha só que legal. Isso aqui nada existia dessas casas do lado aqui, ó, na época. Meu terreno não tem vizinho de fundo, tem uma praça. Então... não tinha aquela casa do lado também. Essa aqui tinha, essa da esquina tinha. Então, resumo, tu precisa ter as conexões certas, as pessoas certas. E mais importante do que tu ter alguma coisa ou ser alguém, é isso aqui que você vai ver na frente da minha casa agora. Tá vendo aí, ó, tem 3 carros. Isso aqui representa o que é ter sucesso na vida. Ter sucesso na vida é tu conseguir chegar nessas condições aqui. Ah, você deve estar pensando assim, e tá falando dos carros, só porque tem carro. Não, você não entendeu. Carros meus aqui mesmo, só tem o meu, da minha esposa e o carro da empresa. Mas esses carros que estão na rua ali, estacionados, são parentes. São cunhadas, é sogra, é sogro. Isso é ser alguém e ter algo. Tu ter condições de chegar no final do ano, agora não é final do ano, tá? Mas no final do ano tu reúne toda a tua família na tua casa. Isso sim é tu ter sucesso na vida. Não é as dificuldades que tu vai enfrentar. Amanhã é segunda, amanhã eu tenho uma prestação de 20... Não é 20, de R$16.400 para pagar. E também 7 colaboradores freelancers para pagar na terça-feira. E aí, irmão, o pau pega, a correria pega. Então isso para mim é ter sucesso, é tu chegar no final do ano, independente de como foi o teu ano. Por exemplo, 2023 foi um ano muito apertado para mim. Eu investi muito, eu corri muito, eu plantei demais, sabe? Não me sobrou nada, assim, eu não pude chegar no final do ano e trocar o meu carro que nem eu fazia. Cara, até 2018 eu trocava de carro todo ano. Todo ano, era carro zero. Trocava de carro todo ano, era Audi, Land Rover. Claro, estou numa Land Rover aqui, só que esse carro aqui comigo já está há 3 anos. Esse carro eu troquei em 2021. Acho que em 2021. Só que, como eu disse, isso aqui não é mais prioridade para mim, já foi essa prioridade. E aí, então isso aqui se tornou o meu sonho americano. Este lugar se tornou o meu sonho. Os meus Estados Unidos é isso aqui. Porque eu acabei me dando por conta que se eu fosse embora para os Estados Unidos, eu ia ter que recomeçar do zero. Eu ia ter que ser alguém que eu não era lá. E aqui eu já era alguém, eu já tinha passado algumas pedras aqui, eu já tinha avançado algumas montanhas. E com isso, eu conseguiria de uma maneira mais rápida do que os Estados Unidos alcançar. Eu sei que lá o poder aquisitivo é muito maior, eu sei que lá tu ganha muito mais por aquilo que tu faz. Eu continuo tendo um grande apreço pelos Estados Unidos. Eu sei que o Brasil é difícil, eu sei que o Brasil me impede de trabalhar, de fazer um monte de coisa que eu gostaria de fazer. O Brasil cria barreiras para me limitar, para que eu não possa crescer mais. Mas mesmo assim, eu ainda prefiro
ter menos condições financeiras e morar onde eu moro, dentro do que é meu, e ter a família por perto, ter a sogra, mãe, irmão, cunhadas, todo mundo por perto, do que estar lá longe com dinheiro, muito mais dinheiro que aqui certamente, mas longe de tudo. Então isso aqui se tornou o meu sonho americano. E eu realizei o meu sonho americano. Porque se eu fosse para os Estados Unidos daquela época, eu iria lutar, recomeçar para ter algo que eu já tinha aqui. Poxa vida, quando eu queria ir para lá em 2013, 2014, poxa, eu tinha carro zero. Eu tinha, na garagem eu tinha uma Hilux SW4 zero e tinha uma Ranger 2015, era 2015, eu tirei uma Ranger 0 km. Então eu iria por lá para lutar por algo que já era palpável para mim aqui, que já era algo muito distante da realidade das pessoas daqui. E muitas pessoas não entendem como que eu alcancei algumas coisas. Cara, eu alcancei trabalhando igual um condenado. Sabe que alguns brasileiros mimizentos dizem assim, ah, mas quem vai para os Estados Unidos vira escravo, trabalha que nem escravo. Pois é, eu trabalho aqui no Brasil igual escravo, para que eu tenha aquilo que eu quero ter, porque eu não ganhei nada de ninguém, porque eu não tenho um pai rico, uma mãe rica, eu não ganhei uma vírgula de herança de ninguém, nada. Eu ensino os meus filhos do mesmo modo, os meus filhos trabalham comigo desde os 11 anos de idade. A minha filha está com quase 18, trabalha, ela tem o salário dela, ela produz o dinheiro dela, acabou de comprar o iPhone 15, agora a última versão do iPhone. E aí você deve estar pensando assim, ai, ganhou o iPhone, último lançamento. Não, ela comprou com a grana dela, com o dinheiro dela. O meu menino mais novo, esse não compra o iPhone porque ele não gosta, ele é muito aqui, ó. O iPhone ele tá todo quebrado. Mas é dele, o dinheiro dele, ele trabalha, ele ganha o mesmo salário que os freelancers que trabalham comigo, ele ganha a mesma coisa porque ele trabalha de igual para igual. E eu digo para ele, cara, tu tem que trabalhar igual os outros para que tu tenha noção das coisas, porque esse negócio vai ser teu. Daqui a alguns poucos anos, eu e a tua mãe vamos vazar, vamos viver a vida. A gente não tem mais o que fazer, não tem mais o que ficar lutando. Tá bom assim, não vamos levar nada. E aí tu vai tocar o negócio vai ser teu. Então o meu sonho americano, ele foi construído no Brasil. E a mensagem que eu deixo no final desse vídeo para você que assistiu esse vídeo aqui, que não tem nada a ver com o nosso canal, mas tem tudo a ver. Porque assim, é um canal de empreendedor. E alguém que não espera as coisas caírem no colo. Se tu trabalhar aqui no Brasil igual os brasileiros que vão para os Estados Unidos trabalham, tu vai conseguir conquistar as coisas por mais difíceis que seja. E sim, vai ter dias ruins, muito, muito ruins e muito difíceis. Vai ter. Vai ter. Eu lamento, mas vai ter. Só que tu tem que passar por cima deles. Então, construa o teu sonho aonde tu tá, antes de mudar. Não sei se o teu sonho é ir embora, né? Às vezes é mudar de cidade, mudar do próprio estado. Eu digo para você, se eu tiver que me mudar daqui hoje para construir outra casa, que a ideia é construir uma casa que não se... Ah, não mostrei a casa na entrada ali, mas já mostrei várias vezes em outros vídeos aí de drone. A ideia hoje é construir uma casa térrea, tá? Não uma casa de 2 andares, não um sobrado que nem a minha casa. Não é legal ter um sobrado. Para você que está pensando em construir sua casa, construa a casa térrea. Não caia na... Eu sempre ouvi o seguinte, a primeira casa tu compra por necessidade, ou seja, tu compra aquilo que dá. A segunda casa, depois que tu tá mais estabilizado na vida, tu compra ou tu constrói para mostrar pros parentes e pros amigos. E a última casa é a que realmente tu precisa. Hoje, eu teria uma casa menor ainda, térrea. Nada de casa com 2 andares. Para quê? Para que casa com 2 andares? Bom, eu espero que você tenha entendido o que eu quis passar para vocês aqui. O que eu quis passar, para resumir, para nós fechar esse vídeo se tu trabalhar muito, se tu te esforçar muito, se tu passar por cima de muitos e muitos obstáculos, e vai ter obstáculos, e vai ter gente te tentando te botar para baixo, e vai ter gente te apontando o dedo, tu vai chegar onde tu quer. Só existe uma pessoa, um ser nesse mundo que pode te impedir de ser alguma coisa. É o homem lá de cima. Se o homem lá de cima te permitir, o resto não depende de ninguém. Depende de ti. De ti.
Ah, mas tu teve sorte, eu não tive. Então, eu busquei a minha sorte. E a minha sorte é sempre que eu tive a oportunidade de estar perto de alguém importante, ou influente, eu nunca usei dessas pessoas. Eu nunca pedi para essas pessoas. Eu sempre deixei essas pessoas me dar as coisas, ou me indicar, ou me ensinar, porque elas queriam me ensinar. Eu sempre servi elas. Eu aprendi desde o começo a servir. Quem serve acaba sendo servido. Quem ajuda acaba sendo ajudado. Então, muitas vezes eu não tive pretensões financeiras nenhuma com essas pessoas. Eu ajudava por ajudar de fato. Sei lá se isso é meu ou não. E depois eu acabei sendo ajudada por muitas dessas pessoas. Fui. Um abraço. Olha lá, apareceu para me vigiar. Viu eu dentro do carro gravando vídeo aqui. A minha filha veio ali. Ó, voltou. Agora eu vou filmar ela. Ali, ó. Ó. Fala. Ó. Vamos lá então. Vou só pegar meu chinelo.